Bem-vindos e bem-vindas ao nosso 12º episódio de Camomila. A gente demorou, o quê? Faz 4 meses? Bastante. Não, faz mais? Faz mais. Foi antes do ano novo. Ou foi depois? Não sei, mas faz muito tempo. Ai, gente, queria pedir desculpa porque, enfim, foi um começo de ano super movimentado pra gente, né? E agora o plano é a gente ficar ainda mais pertinho. E o tema que a gente vai falar é vida de solteiro. É exatamente sobre Quase isso. falei crise dos 30, que eu já tava em outro lugar. Crise dos 30 foi o passado, foi o passado. Aí hoje a gente vai falar sobre isso. E, cara, começou assim... Esse assunto me chamou muita atenção, porque nas caixinhas de perguntas, eu recebi cada pergunta com relação à vida de solteiro que realmente, assim, eu não tinha ideia de que isso era, para muitas pessoas, um momento difícil, assim, um momento dolorido. Um momento que a maioria das pessoas me parece que não sabe lidar de uma forma tranquila e natural. Não é todo mundo que vive essa fase de uma maneira leve, talvez. Natural. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que as pessoas trabalham com relacionamento como um objetivo, né? Acho que as pessoas buscam um relacionamento. Pelo menos, na maioria das vezes, acho que a gente vai ter relações diferentes com esse assunto aqui. Eu também acho. Ó, uma das perguntas que eu costumava receber é, por exemplo... Mila, me dá um conselho pra quem se sente mal por ser solteira. Ou então, como é que eu faço pra conhecer alguém? Ou, pior, como que eu acredito nos relacionamentos hoje em dia? Ou então, como que eu faço pra me abrir? Ou também o caso, né? Como ser solteira depois de tanto tempo em um relacionamento? Aí eu vi essas perguntas, eu pensei, bom, deixa eu pôr no Google e ver as perguntas que as pessoas fazem pro Google, né? E eu fiquei um pouco chocada. Dei risada, assim, bastante. Tem uma aqui, primeiro, perguntando como que é a vida de solteira. Quanto tempo é normal ficar solteiro? Como que eu aproveito a vida de solteiro? Como que eu começo a vida de solteiro? Quanto tempo é normal ficar solteira? Tem uma que é muito boa, que é assim, como ser um solteiro bem-sucedido. Outro, quem é solteiro faz o quê no domingo? Aí a resposta é melhor. Quem é solteiro faz o que no domingo? Filme, arruma o quarto e chora. Tipo assim. Quais são as vantagens e desvantagens de ser solteiro? Outra, eu tô solteira há muito tempo? E por último, qual é o dia dos solteiros? Você viu? As pessoas acham que ficar solteiro é um período só. Porque você chega em algum lugar, num relacionamento. Então, isso eu andei vendo nas pesquisas que... Você sabia que tem pessoas solteiras de coração? Tipo assim, pessoas que realmente são solteiras. Elas não vivem a vida buscando ter um relacionamento. Cara, o que a gente pensa, né? Pelo menos eu, assim. No período que eu tava... Gente, eu nem tô mais solteira, tá? Só pra deixar aqui o adendo. Esse ano começou diferente pra mim. E depois de 6 anos... Vamos fazer mais perguntas sobre isso? Peraí que eu tenho algumas. Não? Deixa pra lá. Pra vida de namoro. Então tá bom. O que eu tava falando? Aí, ó, você me desconcentrou. O que eu tava falando, gente? Então. O que acontece? Por exemplo, um dos motivos pelo qual eu tava solteira durante esses 6 anos é porque, por exemplo, eu não conhecia alguém que eu achasse que fosse compatível. Então, em vários momentos, tem pessoas que você conhece, que você se atrai, que você quer estar junto por um tempo, ou que você constrói uma ideia de que aquela pessoa vai ser legal. Aí o tempo passa e você vê que aquilo era uma ideia, que aquilo não era de fato a realidade. E aí você separa da pessoa, não fica mais com a pessoa, porque, enfim, você percebeu o cenário inteiro. Isso pode ser um dos fatores pelo qual uma pessoa tá solteira, porque ela não conheceu alguém certo, digamos. Mas existem pessoas que elas estão solteiras não porque elas não conheceram alguém certo, ou porque elas conheceram só pessoas erradas. Elas estão solteiras porque elas querem, de fato, estar solteiras. Assim, elas vivem genuinamente isso. E outra coisa que eu achei super interessante... Elas evitam um relacionamento? Não, ou elas são genuinamente solteiras, assim. E uma coisa que eu achei interessante também, isso é dado do IBGE,
que os solteiros no Brasil aumentaram muito pós-pandemia. Nesse período da pandemia, do início da pandemia até agora, os dados mostraram um aumento de quase 19% de solteiros no nosso país. Os casais foram obrigados a conviver. Exato! Isso não é uma loucura? É muito louco. Eu acho isso uma loucura, assim. Porque, de fato, quando a vida aproximou demais as pessoas, algumas pessoas se deram conta que não era. A gente viu os pra elas dois estarem extremos, juntas. né? Muitas se separando e muitas se juntando. Foi o que aconteceu com você. Foi o que aconteceu comigo. Mas ela casou na pandemia, gente. Casou. Falando em casado, tem outro estudo que diz que a longevidade dos solteiros, um estudo americano da Faculdade de Illinois, que a longevidade dos solteiros é maior do que a longevidade dos casados. Obrigado. É. Tô feliz agora. Inclusive, comparou a longevidade dos casados com veteranos de guerra. Então, você acredita? Acredito. Acredito. Mas enfim, quem é casado deve saber que casamento não é nenhuma fórmula mágica, né? É simplesmente… cada escolha uma renúncia, né? Eu acho. Na verdade, relacionar-se né? Não só casar. Você se relacionar, na verdade… Gente, Marcelo tá tomando muito cuidado porque a mulher dele tá aqui, tá? É perigoso. E meu namorado tá aqui também. Primeira vez que a gente vai trazer imagem e som e a gente tá sendo assistido pelos nossos cônjuges, pelos nossos companheiros. Imagina aqui. Imagina. Mas, enfim, uma coisa que eu acho que é super importante a gente tentar entender é por que para algumas pessoas é tão tranquilo ser solteiro. Por que essas pessoas tiram de letra esse momento de vida ou nem acham que isso é um momento difícil? Como, por exemplo, era o meu caso. Eu não achava que a vida de solteira era um drama ou uma dificuldade ou algo que me fazia me sentir menos que alguém. Que alguém que tem uma pessoa. E por que para outras pessoas é super difícil? Como, por exemplo, as perguntas que a gente viu no Google, como se isso fosse uma tragédia, né? Como que eu fico bem solteiro, como fazer alguma coisa sendo solteiro. Gente, vocês podem fazer tudo sendo solteiro. Às vezes até mais do que quem tem um relacionamento. E também as perguntas da caixinha, assim, que mostra que algumas pessoas realmente se sentem muito tristes em viver isso. E aí eu cheguei na teoria do apego. Você já tinha ouvido falar? Não. Você nunca ouviu falar? Gente, só pra vocês entenderem, toda vez que a gente vai falar sobre um tema, eu faço uma pesquisa prévia sobre o tema pra ver o que tem de entendimento científico por trás, principalmente no que diz respeito à psicologia, que é hoje em dia a minha área. E, às vezes, algum insight do yoga e tal. E aí eu apresento isso pro Mai e o Mai traz os insights dele também. Então a gente sempre tem essa troca prévia e a gente já sabe mais ou menos do que a gente vai falar. E eu encontrei essa pesquisa de uma mulher que foi feita mais ou menos nos anos 50, Mary Ainsworth. E ela escreveu, né, ela é psicóloga, pesquisadora. Ela, na verdade, aprimorou uma teoria prévia que já existia com um experimento. E ela criou a teoria do apego. E nessa teoria, ela estabelece 4 tipos diferentes de apego. O primeiro é o apego seguro. O segundo é o apego ansioso. O quarto é o apego evitante. E o quinto é o apego desorganizado. E aí ela estabeleceu essa teoria baseada nesse experimento que ela fez. Esse experimento ela fez com pais e filhos, né? Principalmente com a figura materna. E ela deixava a criança na fase novinha, na primeira infância, nos primeiros meses de vida. Se eu não me engano, a primeira infância vai até os 11 ou 12 meses, talvez. É bem bebezinho, bem bebezinho. E aí ela colocava a criança numa sala com a mãe, interagindo e brincando e sendo livre para se expressar. E em um determinado momento, ela tirava a mãe da sala e reagia como a criança agia com a saída da mãe. E depois ela introduzia um estranho e via como a criança reagia na presença de um estranho com a ausência da mãe. E depois trazia a mãe de volta e tirava o estranho. Então, assim,
vários tipos de reações, desde a criança nem perceber que a mãe saiu, até a criança recusar lidar com a ausência da mãe, então, tipo, se enfiar nos brinquedos e tentar não prestar atenção que isso aconteceu. A criança que saía correndo atrás da mãe, a criança que ficava na porta esperando a mãe voltar. E depois várias interações com um estranho. Então, a criança que tinha medo do estranho, a criança que interagia com o estranho, a criança que nem ligava para o estranho. E aí eles chegaram nesses 4 tipos de apego. E, obviamente que, enfim, hoje em dia a gente tem várias teorias que falam sobre a forma com a qual a gente se relaciona. Mas eu gostei muito dessa, porque eu achei que esse experimento ilustra bem a dinâmica adulta, sabe? Da forma de se relacionar. Então, às vezes, não lidar, tentar ignorar uma situação que é desconfortável. Outras vezes, reagir de forma natural a essa situação. Então, eu achei que por mais que isso aconteça na primeira infância, e aí são esses pesquisadores que falam que a gente acaba refletindo isso nos outros relacionamentos quando a gente vira adulto, porque nessa fase o nosso cérebro ele tá aprendendo a se desenvolver e aprendendo a registrar o mecanismo de criar laços. Uhum. Então imagina que o ser humano é extremamente frágil. Nós somos seres que nascemos completamente vulneráveis, né? A gente precisa de alguém cuidando da gente. E a gente sabe disso de alguma forma quando a gente é um bebê. Uhum. E por conta disso, é quase que um instinto de sobrevivência a gente criar laços já desde o primeiro momento de vida. E é justamente como esses laços são criados. E isso é com qualquer pessoa que tome conta do neném, né? Não precisa necessariamente ser pai e mãe, pode ser avó, pode ser pai adotivo, pode ser irmão, pode ser irmã, pode ser... Depende de quem faz isso, mas a partir do momento que você é cuidado por alguém, você começa a estabelecer esses laços. E isso vão se reproduzir futuramente, na forma com a qual a gente se relaciona. Essa é a base dessa teoria. O que você achou? É que eu já fui mais além, né? Eu já entrei nos tipos de apego. Eu acho que... Vamos passar um por um? Vamos passar. Que eu acho que eu consigo falar mais em cima deles. Tá, bom, então... o único... eles estabelecem que os 3 tipos, dos 4, 3 tipos são apegos inseguros, no geral. E que só um é o apego seguro. Uhum. E o apego seguro, ele nada mais é do que aquela pessoa que ela ama e se permite ser amada, ela confia e se permite confiar no outro. Então, basicamente, ela não vê problema em depender, em algumas esferas, do outro. Em algum nível, né? Exatamente. Ela consegue estabelecer uma relação de amar, ser amada, de codependência. Então, ela consegue depender do outro, mas não depender totalmente do outro para viver. Mas ela ainda tem individualidade. Exatamente. Tá. E, principalmente, ela permite que exista a intimidade. A intimidade não incomoda essa pessoa. Então, as pessoas que têm o apego seguro, elas se sentem prontas para deixar o outro se aproximar, para deixar o outro chegar perto. Elas veem vantagem nisso, elas não acham que você tá fazendo isso para depois virar as costas e ir embora, ou para me sacanear, ou para mentir. Nada. Simplesmente elas se acham dignas de serem amadas. Tá. Então, é isso. Eu vou te amar, você vai me amar e a gente vai fazer essa troca. E não é que não existe, por exemplo, nesse caso, ausência de conflito ou ajustes no relacionamento. Mas todo conflito, para a pessoa que tem um apego seguro, é para fazer a relação evoluir. É para fazer a relação ganhar mais valor, entendeu? Então, não fica naquela dinâmica de briga, de conflito e de desconfiança e de acusação e por aí vai. Os pesquisadores, eles estimam, e aí tem especificamente um centro que chama Centro de Pesquisa de Apego. Eu acho que é isso. Vai aparecer escrito aí pra vocês
se aprofundarem um pouco mais. Eles estimam que 20% das pessoas... Não, desculpa, que 56% das pessoas vivem nessa dinâmica de apego seguro. E aí a gente tem o outro apego que se chama de apego ansioso. E o apego ansioso, ele é marcado constantemente pelo medo de ser abandonado. Então, são pessoas que geralmente costumam fantasiar muito sobre o outro. Então, por exemplo, você não tá me respondendo na hora que eu acho que você tinha que me responder. E aí a pessoa já começa a achar que eu não sou digna de amor, ele não gosta de mim, ele não pensa em mim. E já começa nessa dinâmica. Geralmente são pessoas que são desesperadas por se sentirem amadas pelo outro. E essa sensação de se sentir amada leva para uma dinâmica de sempre precisar de autoafirmação, de se autoafirmar pro outro. Então, eu só sou aquilo o que o outro diz para mim que eu sou. E se eu não souber isso de maneira clara, é quase que dizer que eu não sou nada. Entendi. Então, isso gera uma ansiedade enorme, porque se eu não me acho nada, como é que eu sou digna de amor e de ser amada? Né? Então, isso gera uma ansiedade muito grande na pessoa. E esse mesmo centro, eles estimam que mais ou menos 19% das pessoas se relacionam nessa dinâmica. Bastante, né? É bastante. Eu acho que... Eu acho que é mais, viu? Eu acho que é mais. Eu acho que é mais, aquelas que começam a falar mal das pessoas. Não, mas eu acho que é mais, honestamente. E aí, o apego evitante. Eu acho assim, bem interessante. Será que tem uma diferença entre homens e mulheres? O estudo não deve ter aprofundado, mas eu enxergo comportamentos diferentes. Mas tem diferença de gender. Eu vou colocar nos créditos a pesquisa pra galera que quiser ler o estudo e se aprofundar mais. Porque realmente isso foi uma informação que me fez refletir muito, sabia? Inclusive, a gente vai ver, quando a gente chegar mais perto do fim, como que a gente pode viver melhor, né? A vida de solteiro e, enfim, ser mais feliz e fazer esse momento, de fato, ser mais leve. E pra mim, isso veio muito com a terapia, né? Bastante. Eu acho que se eu não tivesse entrado tão profundo nesse processo, potencial de eu me achar nesse apego evitante. Sério? Eu acho. Eu acho que eu já tive... Uma ansiedade. Não, Não, apego evitante, é o desculpa. que a gente vai falar agora. Ah, tá bom. Por isso que eu não enxerguei você nele. Não, ansiosa não. Eu acho que eu já encontrei. tive esse O evitante. evitante. Que não deixa de ser outra forma insegura de se relacionar, né? Então, o apego evitante já tem... O próprio nome, ele diz, né? São pessoas que evitam a intimidade. Então, geralmente, essa evitação, no fim do dia, ela esconde um medo de amar. Entendeu? Porque eu posso gostar de você e você não tá mais ali. Medo então a de se pessoa... frustrar. Exatamente. Então a pessoa evita sentir isso. E a maioria das pessoas se esconde no discurso de tipo, eu me sinto sufocada. Ele me sufoca. Ele fica muito em cima. E na verdade é o medo de criar intimidade, né? É o medo de deixar o outro te conhecer. É o medo de conhecer o outro e gostar, né? E não ser aquela pessoa não tá ali pra você. Isso não deixa de ser uma forma insegura de se relacionar. E também, dizem que 20% dos adultos vivem assim. Uma coisa que me chamou muita atenção desse apego evitante, até por isso que eu me identifiquei em alguns momentos da minha vida, do passado, é sempre buscar manter uma certa distância e uma certa indisponibilidade pro outro. Em certos níveis, você não está disponível pro outro. Sabe? Eu acho que se... E também se coloca em primeiro lugar, o que é importante, mas de um jeito que também não deixa ninguém se aproximar. Deixa outro chegar. Então, eu acho que assim, tem um limite, e é muito legal também, porque eu fiz testes de personalidade quando eu vi essa pesquisa. Que assim, os apegos, quando você vai estudar de forma mais profunda,
tem níveis de apegos que você construiu a partir da sua relação com as pessoas que você criou os laços, né? Uhum. Então, vai ter níveis de apego que ficaram impressos em mim pela minha relação com minha mãe, pela minha relação com meu pai, pela minha relação com meu irmão, que foram as pessoas mais próximas de mim. E depois, também, os pesquisadores, eles dizem que você pode estabelecer novos tipos de apego baseado Sim. na qualidade das suas relações. Sim. Então, vamos supor que você só escolheu ratoeiro. Uhum. Ratoeira, né, no seu caso. Pra se relacionar. Você só escolheu ratoeiragem. Você vai dar pau aí, entendeu? Não vai ser legal. Pode ser que você mude a sua dinâmica de se relacionar porque você escolheu errado. Só pessoas que não te respeitam, que te traem, que desconfiam de você. Aí você começa a falar, não, peraí. Relacionamento é problema. Aí você começa a não deixar as pessoas chegarem muito perto. Uhum. Entendeu? Então, isso também é, Então isso você também é um muda ponto. com o tempo. Com certeza, Com com certeza. certeza. Até por isso que é super importante sempre fazer essa autoanálise, né? De olhar para o passado, mas não olhar para o passado como uma sentença. E sim como parte da sua história, que é super possível de ser alterado com esforço, com vontade, né? Com desejo de fazer isso acontecer. E aí, junto com essas... Eu vou colocar aqui também onde vocês podem fazer esse teste de personalidade e teste de apego. Que medo. Junto com ele, você faz também um teste de narcisismo. Eita. Pra avaliar o seu nível de narcisismo. Porque tem muitas pessoas que não conseguem se relacionar com o outro porque elas só se enxergam, né? Então, tem também lá o seu nível de narcisismo pra entender se isso, enfim, é uma questão saudável pra você também. Como será que a gente diferencia um apego evitante de uma pessoa que é solteira de coração? Como é que você sabe se assim, né? Olha, eu não sei. Assim, é muito difícil você diagnosticar alguém, né? Tipo, por exemplo, eu não posso fazer isso porque eu não sou psicóloga. Claro, Mas, tipo, clínica, assim, mas... E eu também não sou solteira de coração, pra saber. Mas eu acho que uma parte interessante é que os apegos, eles não estão só relacionados a questões românticas e amorosas, né? Eles estão relacionados ao relacionamento em si, à conexão com o outro. Então, muitas pessoas que são solteiras de coração têm laços muito estreitos e firmes e fortes com relações não românticas, né? Tipo, tem amigos pra vida, tem amigos irmãos, tem, tipo, bons Entendi. relacionamentos com os pais, entendeu? Então, isso já mostra que não é um apego evitante, entendeu? Esses apegos são pra todos os tipos de relação. De relacionamento, não é só relacionamento romântico, é você parar e fazer uma análise. Cara, como eu me relaciono com os meus amigos? Isso é muito interessante no universo masculino, né? Tipo, você pega o seu telefone e você conta pros seus amigos como tá seu dia, você fala com seus amigos, você tá acostumado a ligar ou a receber ligações pra falar sobre sua vida, sei lá, amorosa, sobre suas angústias, sobre sua relação com a sua mãe, com a sua irmã, com suas dúvidas. Então, Vocês conversam sobre isso? sempre que eu falo com você, você traz as teorias, eu tento ficar me encaixando nas caixinhas, eu tenho muita dificuldade. Nesse caso em específico, acho que dá pra ser diferente com amigos e com relacionamento? Sim. Porque eu acho que eu sou. Lá no teste mostrava que um gráfico, né? Na verdade, eu vi o meu resultado. E aí, o gráfico, ele mostra que você tem certos tipos de apego, sei lá, materno, Uhum. certos tipos de apego com relacionamento, com a pessoa que você está se relacionando, né? E outros com amizade. Então, você pode ser um cara super seguro nas suas amizades, ou seja, achar que os seus amigos realmente te amam, achar que seus amigos realmente têm interesse por você, que realmente eles estão disponíveis por você, eles não vão virar as costas e sair andando, mas não sentir a mesma coisa com relação à sua mãe, Entendi. por exemplo. Tipo, minha mãe não é uma pessoa que eu posso contar. Minha mãe não se porta comigo da mesma forma que eu me importo com ela. Achar isso, por exemplo. E a mesma coisa você pode achar da sua mulher. Da sua mulher, nem gosto de falar isso, gente. Da sua parceira, da sua ride and die. As palavras são Pelo amor de Deus, nossa. Coisa arcaica. Entendeu? Você pode achar isso da pessoa que você tá escolhendo se relacionar, entendeu? Uhum. Falar, cara, eu acho que eu me importo mais com ela do que ela comigo. Ter esse nível. Uhum. Eu acho que ela me largaria numa dificuldade e eu não. Tá. E aí você começa a criar, por conta dessa fantasia de achar que a pessoa não seria a mesma coisa que você é pra ela,
você começa a criar distância ou você começa a ficar ansioso com essa relação. Entendeu? Entendi. E aí, obviamente, que isso vai afetando a qualidade do seu relacionamento, né? Muito. E também vice-versa. Você pode ter um nível de interesse enorme pela sua família, pelos seus amigos, e não tanto pro seu parceiro. Tipo, eu não estou tão disponível, por exemplo, pro meu parceiro, como eu estou disponível pros meus amigos. Entendi. Entendeu? Isso são estilos diferentes. Mas, no geral, pessoas que são seguras, que têm um apego seguro, elas costumam ser seguras com um todo. Às vezes pode ser mais segura com uma coisa do que com outra, mas é difícil você ter o experiencial, que é o apego seguro, e se relacionar de uma forma completamente insegura em outro lugar, sabe? Entendi. E isso tem a ver porque, por exemplo, uma pessoa que tem um apego seguro, ela aprende a se comunicar de forma mais assertiva. Então, ela aprende a conseguir falar melhor sobre as emoções dela, ou dele, né? A conseguir se expressar de uma forma melhor. Então, vários conflitos são evitados. Então, por exemplo, eu tenho um apego seguro. Se em algum momento eu me sinto menos prioridade na vida de alguém que eu amo, eu sei me comunicar, sei falar. Será que a gente tá na mesma página? Será que você sente a mesma coisa que eu tô sentindo? Sem virar um drama. Porque assinaturas de relações inseguras, de apegos inseguras, por exemplo, a manipulação. Uhum. Ou mensagens subliminares, sabe? Então você fala uma coisa querendo dizer outra. E aí a pessoa tem que decifrar. Uhum. E aí a pessoa não decifra, aí você começa a alimentar ainda mais a sua paranoia, a sua fantasia de que vocês não estão conectados. E aí esse monstro começa a crescer de uma forma completamente desgovernada. Entendeu? Indireta. Gente que comunica uma chateação por indireta. E isso é um sinal de apego inseguro. Entendeu? Como se a pessoa tivesse obrigação de te entender. E de conseguir entender uma comunicação que não é clara, explícita e que não é verbal. Entendeu? Entendi. Então, geralmente, se você não se relaciona assim, você não vê vantagem em se relacionar assim em nenhum outro, sei lá, aspecto, sabe? E tem o último, né? É o apego desorganizado. Então, esse último eu vi que ele é muito pouco pesquisado. Estima-se que 5% dos adultos, mais ou menos, se relacionem dessa maneira. E o apego desorganizado, ele é uma mistura do ansioso com o evitante. Meu Deus. E geralmente, essas pessoas, elas sentem um desejo enorme de ser amada, mas ao mesmo tempo afastam a pessoa que elas amam. E a pessoa que elas querem receber amor. E isso é muito observado e eles encontram muita correlação com casos de extrema violência ou de agressão ou até mesmo de distúrbios sexuais. Então são pessoas que te afastam e te aproximam o tempo todo. Elas querem que você ame, mas ao mesmo tempo querem te chutar. Sabe aquela coisa que... Ou são do signo Gêmeos. Eu ia falar leonino, mas eu não posso mais. Sabia que o Kevin é leonino? Ele é leonino? Eu falei mal dessa ratoeira de signo a minha vida inteira pra encontrar um leonino. Ai, caramba. E pior, carioca. Eu falei mal de carioca a minha vida Isso inteira. é aí encontrei o profecia carioca. autocumprida, talvez? Então, eu acho que primeiro... Acho que Deus ama, mas primeiro ele ensina, né? Amém. Eu acho que Deus faz isso com a gente. Ele ama, mas ele ensina antes as coisas na vida. A Tati, viu, também. Minha cunhada também é leonina. E uma das minhas melhores amigas também é leonina. E eu sempre falei mal de leonino. Porque leonina é muito diferente de leonino. E aí? Eis que aqui estou. Precisa aprender, Mila. Pra aprender. Mas, enfim, você tá falando mal de geminiano? Não, foi só um comentário. Sua filha é geminiana? Não, a Liv não. A Liv é escorpiana. Eu adoro escorpião. Tem muita gente que odeia, mas eu adoro. Signo do bisão. Do segundo visão. Eu gosto. E é o ascendente do meu namorado. Ah, é? Ah, meu pai. Que bom. Bom saber. Tô brincando, eu não entendo tanto assim, não. Só Eu faço sei que piada. você não entende. Mas então,
E aí, enfim, olhando pra todas essas questões, eu acho que uma coisa importante que você levantou é... Poxa, será que a gente não consegue mudar, né? Isso. Porque muda, né? Então, muda. Isso foi também coisas que eu vi na... Você mesma falou, me enxergava de um jeito. Exato, exatamente. E eu falei que eu ia trazer aqui mais perto do fim. Existem dinâmicas reversas que você pode alimentar para mudar esse tipo de padrão. Tá. Né? E eu acho que essas dinâmicas reversas, elas têm muito a ver com as dicas que eu daria para você ser um solteiro bem-sucedido. Entendeu? Quando as pessoas me perguntam assim, pô, mas como fazer para me sentir bem solteira? Cara, só vive sua vida. Uhum. Primeiro de tudo, não vive achando que você precisa de alguém para você viver, né? Esse é o primeiro pré-requisito, assim, que é aquele tipo do primeiro apego ansioso. Uhum. Que eu só sou alguém se alguém me validar. É basicamente isso. A pessoa não tem ninguém do lado, então é como se ela fosse invisível, né? Como se ela não tivesse nenhum tipo de predicado, de adjetivo e de qualidade. E eu acho que aí, um dos fatores, muito das vantagens que eu observei sendo solteira, é que, cara, a gente sendo solteira, a gente desenvolve muita habilidade. Tipo, você tem que fazer tudo sozinho. Né? Então, imagina assim, você vive uma vida onde você divide as responsabilidades ou os afazeres, sei lá, não sou tão boa nisso, ele é melhor que eu, então ele que faz. Ou tipo, não gosto tanto disso, ela gosta, ou ela, sei lá, tolera ou faz melhor, então ela que faz. Você é solteiro, você tem que fazer tudo. Tipo, você tem que conseguir cozinhar, você tem que conseguir passar a roupa, você tem que conseguir fazer faxina, você tem que conseguir se arrumar, você tem que conseguir sair, você tem que conseguir alimentar uma vida social, você tem que conseguir ter os seus amigos, você tem que conseguir ter sua família, você tem que conseguir cuidar do seu cachorro. Tipo, você começa a desenvolver um monte de habilidade que as pessoas que têm parceiros dividem. E assim, acho que, claro, o ponto de dividir é muito legal. E talvez seja justamente isso o que as pessoas sentem falta. Mas o ponto de você conseguir fazer sozinho também é muito legal. Com certeza. Porque você ainda vai estar mais preparado quando você for dividir sua vida com uma outra pessoa. Entendeu? E é legal viver os dois mundos, né? Eu também acho. Eu também acho. Imagina, cara, pelo menos, eu acho muito incrível. Tipo, o Kevin tem várias noções que eu acho muito legal. Tipo, cara, dormiu na minha cama, arruma a cama. Entendeu? Levanta, arruma a cama. Hora que acorda. Sujou a louça, vai lá e lava. Uhum. Tipo, o cara, juro, não é por mal, assim, mas cara que ficou muito tempo com alguém, ou tipo, que mora com a família há muito tempo, parece que a pessoa não se toca que tem que, tipo, lavar a louça quando suja, que tem que arrumar quando desarruma. Uhum. Entendeu? Que tem que fazer o mínimo. Então, quando você tá sozinho, você desenvolve essas habilidades que, cara, se eu não tirar, ninguém vai tirar. Se eu não arrumar, ninguém vai arrumar. Eu que tenho que arrumar, eu que tenho que fazer. E isso é gostoso quando você tá com alguém, você divide, você fala assim, nossa, eu posso dividir os meus afazeres também, né? Dividir as minhas responsabilidades. Então, tipo, nossa, eu posso me arrumar enquanto ele sai com o meu cachorro. Mas em algum momento da vida eu dei conta de fazer tudo isso sozinha. Uhum. De trabalhar, de estudar, de passear com a Lila, de limpar minha casa, de deixar tudo impecável. Então você fala, cara, realmente, tipo, a gente vai juntando várias habilidades e vivendo de uma forma super prática. E, ao mesmo tempo, conseguindo estar em vários lugares. E, enfim, eu acho que é uma época muito maravilhosa para você pensar só em você. Pelo menos era o que eu tinha muito em mente, assim. Eu tinha os meus objetivos pessoais, financeiros, profissionais. Que eu tenho certeza que se eu tivesse entrado num relacionamento, eu não ia estar onde eu estou hoje. Estaria em outro lugar. Pode até ser que fosse melhor, enfim. Exato. Mas hoje, eu vivo a minha vida de uma forma que eu me alegro. Que eu me sinto satisfeita. E isso foi graças a ter sido solteira, gente. A não ter tido ninguém na minha vida, entendeu? Uhum. E você? Bom, fui casado há muito tempo, né? E depois que Quanto tempo você foi casado? Casado eu fui 3 anos. Mas eu fiquei junto muito tempo. Fiquei 12 anos juntos. E quando eu fiquei solteiro, eu tive que me reconhecer solteiro. Você que fez a pergunta, como faz pra ser solteiro depois de tanto tempo junto? Cara, eu não sabia, na verdade. É isso. Quando você tava passando, você falou, tem gente que tem que, né, passa muito tempo junto depois. Quando eu me encontrei solteiro, eu tive que me descobrir. E aí eu vivi todas as fases. Eu vivi a fase de entender
de curtir muito fazer minhas coisas sozinho, de construir minha vida de um jeito muito, muito meu, de ter um pouco mais de individualidade, de me reconhecer e de crescer. E eu acho que, cara, eu tenho plena noção de que isso foi muito fundamental para ter a relação boa que eu tenho hoje com a Laís. Porque eu precisei me viver, né? E aí... Então, uma das dicas pra você ser um solteiro bem-sucedido é isso, se viva, É isso. né? Tipo, se namore, né? Procura saber quais são os seus interesses, do que você gosta, do que você não gosta, pra estabelecer limite. Porque você se basta em você, então você cria uma identidade, né? Você cria um... Eu acho que assim, nem sempre a gente vai se bastar. Uhum. Falando por mim, tá? Tá. Eu, com certeza, assim, uma coisa que me fortaleceu muito e que me ajudou muito a não fazer escolhas ruins, apesar das escolhas ruins que eu já fiz, é ter outras pessoas. Uhum. Então, ter outras relações não românticas. Tipo, meu irmão, meus amigos, minhas amigas, minha vida minimamente social. Então, assim, isso me trouxe uma noção muito grande do tipo de companhia que eu quero do meu lado. Uhum. E do tipo de companhia que eu não quero do meu lado. Sério, uma coisa que era uma métrica pra mim era isso. Tipo, cara, como é que eu vou apresentar essa pessoa pra você? Como é que eu vou apresentar essa pessoa pro meu irmão? Como é que eu vou trazer essa pessoa pra minha vida? Tipo, é completamente incompatível. Então, já tinha uma luz, assim, amarela do tipo assim... Será que eu tô fazendo a escolha certa, sabe? Será que eu tô... Ou por que eu tô escolhendo isso? Então, Uhum. é muito importante a gente parar pra refletir. Primeiro, se colocar num lugar de ser digno, né? De fazer escolhas. Tipo assim, eu posso escolher o que eu quero pra minha vida, né? Eu não sou sempre fruto da escolha de alguém, né? Eu tenho esse direito de fazer escolhas. Eu tenho esse direito de querer estar junto com alguém. Eu tenho esse direito de querer estar com essa pessoa ou não. Acho que isso é uma coisa muito importante. Primeiro de tudo, se sentir digno de escolher. E não só ser sempre escolhida. E outra coisa é pensar assim, cara, por que eu faço essa escolha, né? Então, saber por que eu quero tal pessoa do meu lado, por que eu não quero tal pessoa do meu lado. Pra depois você conseguir estabelecer de uma maneira muito clara qual que é o seu cerco, o seu limite, entendeu? Isso aqui não é bom pra mim, isso aqui não funciona pra mim. Então, você vê, assim, essa pandemia, que, enfim, mudou tudo no mundo. Não me surpreende o aumento de quase 20% das pessoas solteiras, porque eu acho que elas foram obrigadas a refletir sobre a escolha que elas fizeram e aí chegar na conclusão que não foi uma escolha, foi tipo uma consequência, entendeu? Sabe lá do quê? Uhum. Ou então foi um relacionamento motivado por motivos não certos, talvez, né? E aí, na hora do vamos ver, você não consegue bancar isso. A nossa geração lida um pouco melhor com isso do que as gerações anteriores. Você acha de terminar? A busca por se conhecer e ficar solteiro e entender que, puta, eu preciso viver um pouco isso. Então, eu acho que mulher nem tanto, sabia? Eu acho. Tá. Porque eu acho que a gente ainda tem uma sociedade bem machista, assim, de que a mulher, ela é validada e, tipo, ela tem um valor se ela é desejada, Uhum. se as pessoas querem estar com ela e se ela está numa relação, entendeu? Tipo, realmente, assim, acho que a mulher solteira na nossa sociedade, inclusive, isso é uma coisa que eu acho que chateia algumas mulheres. Cria uma pressão, né? Porque, cara, tipo assim, não é por nada, mas um homem separado arruma uma mulher assim. Você sentia essa pressão? Então, eu não sentia, porque eu acho que eu tava construindo outros tipos de capital, de valor. E pra mim também, assim, eu sou muito focada em algumas coisas, e aí pra mim eu tinha checks antes de ter um relacionamento, sabe? Check. Tipo, eu precisava me sentir confortável com algumas coisas com relação a mim mesma, antes de me relacionar. E, por um lado, acho que isso foi muito bom, assim. Eu vi na terapia que isso foi muito bom. Que se eu não tivesse trabalhado tantas questões em mim, tipo, cara, eu ainda não me sinto confortável com isso. Tipo, eu preciso resolver isso antes de deixar essa equação mais complexa. Porque colocar o outro é deixar uma conta de 1 mais 1, uma conta de adição, de subtração, para transformar
numa potência, entendeu? Você deixa as coisas muito mais complicadas. Uhum. Então, eu tinha isso, cara. Eu preciso lidar melhor com tais situações. Eu preciso me resolver melhor com alguns aspectos antes de me relacionar. Eu pensava assim. E aí, quando essas coisas pareceram ficar mais claras, que, juro, foi no ano passado, assim, coisa de um ano pra cá, onde muita coisa deixou de fazer sentido. E aí, eu só simplesmente parei de pensar nisso. Eu parei de pensar que eu tinha que resolver a casa, sabe? Limpar a casa, organizar a casa. Pra mim, já era uma coisa que tava rolando, assim, que tava organizado. Eu parei de pensar nisso. Quando eu parei de pensar nisso, as coisas fluíram muito melhor. Mas eu acho que eu só parei de pensar nisso porque eu pensei nisso, entendeu? Entendi. Então, uma das coisas que ajuda a gente a mudar esses padrões é essa autoexaminação, né? A terapia, ou às vezes fazer isso honestamente, você com você mesmo, você com algum amigo. Isso são coisas que fazem a gente evoluir. E eu acho que estar solteiro é uma grande evolução, porque todo mundo que é solteiro já, em algum momento, vai navegar nas águas da decepção. Vai navegar nas águas da rejeição. Vai navegar nas águas do desapontamento, da coisa pior que você se desapontar com alguém. Então, assim, essas são sensações que se você não aprendeu a sentir, você vai sentir. Entendeu? Então, você tem que ser bom marinheiro, entendeu? E que te fazem crescer, né? De um Exatamente. jeito. Então, estar solteiro, estar sozinho é uma oportunidade em que você tem chances de crescer e de evoluir, se você quiser aproveitar. Agora, o que a gente vê, né? Muita gente solteiro evitando sentir coisa ruim. Uhum. Então, cara, festa todo dia, bebida, droga, aquela coisa que a gente... Sexo, assim, completamente sem discriminação. Cara, cada um faz o que quiser com a vida, né? Não vou ficar falando aqui o que as pessoas têm que fazer ou não, mas assim... Essa forma não funciona pra todo mundo, né? Não tem como sair reproduzindo isso achando que vai ser a cura de todos os males e problemas. Pra algumas pessoas funciona. Mas pela minha experiência com mulheres e com autocuidado, saúde, bem-estar, eu vejo que pra muita gente não funciona. Então tomem cuidado com isso e achar que isso aí vai resolver todos os problemas da vida. Acho que você falou, né, que reflexão individual pode ajudar, mas eu tendo a minha experiência, pelo menos, terapia foi fundamental. Eu não ia chegar em nenhuma conclusão sozinho, porque eu acho que eu tava muito confortável com as coisas que eu achava que eu sabia, sabe? Então, pra mim, terapia foi muito fundamental. E é engraçado como eu vejo muita transformação no meu jeito de enxergar as relações. Tipo? Cara, eu faço terapia há 3 anos. E você tava solteiro há quanto tempo? Há 3 anos. Não, eu comecei a terapia quando eu tava me separando. Então, momento de crise. Momento de crise. Então. Eu ainda acho que eu me encontro em alguma caixinha que eu não sei dizer qual, porque eu sempre enxerguei que minha época de solteiro eu sentia que era uma fase. Então, por algum motivo, eu tinha na minha cabeça também que o objetivo era um relacionamento. Então, algum apego eu tenho. Eu só não sei ainda me colocar. Não, todo mundo é apego. Em alguma dessas caixinhas. Mas é o que você falou. Eu me enxergo quando você disse que, putz, eu precisei resolver muita coisa em mim pra me preparar, pra estar bom e confortável pra conseguir ter uma relação que, putz, eu ia entregar as coisas que, de repente, eu achava que eu precisava. E não é uma coisa que assim, resolvi, tá resolvido. É simplesmente o fato de que você resolveu coisas até esse ponto. E a partir desse ponto em E você resolve diante, uma e aparecem outras, né? a vida é assim, você resolve uma questão, ela traz outra. Sim. E se você não quiser resolver nada na vida, é só falar, não vou mais resolver esse problema e aí nada mais aparece, assim. Porque você resolve um problema, vai aparecer outro. Tem esse fluxo. Mas eu acho que assim, é resolver num ponto em que a partir daqui você consegue deixar mais complexo, sabe? Você tem mais recursos pra lidar. Então, tipo assim, cara, a partir desse ponto eu consigo pensar em outra pessoa, né? Eu consigo me colocar disponível, eu consigo me expor, eu consigo me abrir, eu consigo me colocar de uma forma vulnerável pro incômodo que o outro pode gerar em mim. Porque as pessoas não estão dentro da sua cabeça, nem dentro do seu coração, pra entender a forma que você gostaria de ser tratado, pra entender as palavras que você gostaria de ouvir, pra entender o tipo de carinho que você gostaria de receber, né? E isso, de alguma forma, tem que ser comunicado pra outra pessoa. E aí você, primeiro, perceber que, cara, eu não consigo, dizer como eu quero ser tratada.
Imagina. Tem gente que não consegue. E é como é que você vai cobrar do outro que ele te trate de alguma forma? Se você não consegue nem se comunicar sobre como você gostaria de ser tratada, de ser vista, de ser enxergada, né? Então, acho que a partir do momento que você começa a ter esse autoexame, né? De entender o que você deseja, o que você gostaria, você começa a identificar isso nas pessoas. E, gente, eu acho muito... Eu sempre falo sobre a vida amorosa, eu sempre faço analogia com sapato. Acho que a mulher entende muito bem. Eu acho que a mulher entende muito bem sobre sapatos, né? Assim, sem querer ser sexista, mas eu acho que... Cara, tipo, isso sempre funcionou muito bem para as minhas amigas em crise. Tipo assim, vamos falar sobre sapato? Vamos, então. E assim, vou me usar, tá? Digamos, que na minha vida eu preciso de uma bota de trekking. Isso não significa que eu vá no shopping e olhe um Scarpan e ache feio. Eu posso olhar um Scarpan e falar assim, nossa, que sapato bonito. Mas aquilo não é próprio pra mim. Tipo, imagina eu com um sapato salto fino na Patagônia. O que eu vou fazer com aquilo? Tipo, nada. Então, isso não significa que aquilo seja feio, ou isso não significa que outras pessoas não vão desejar aquilo. Mas isso significa que... Ou que você não vai querer um dia. Exatamente. Mas é aí que tá, tipo, a gente escolhe coisas que a gente vai querer um dia. E isso não é uma escolha inteligente. Porque se eu usar aquele sapato um dia numa festa, ele não tem nada a ver com o meu estilo de vida. Total. Ele vai ser aquele sapato que vai ficar parado no meu armário, entendeu? Total. Então é tipo assim, faça escolhas que se enquadrem no seu dia a dia. Escolha os sapatos que você vai conseguir usar, né? Não que você vai deixar parado no armário que você comprou, gastou o olho da cara, por exemplo, pra usar um dia numa festa. E é isso, as pessoas escolhem isso, as mulheres escolhem isso. Tipo, sapatos que elas nunca vão usar, que vai ficar no armário só porque é bonito. Ou porque, tipo, veste bem, ou porque serviu muito pra uma ocasião. Então, acho que parte da escolha inteligente é você entender o que serve pro seu pé. Porque imagina, eu posso achar uma bota de trekking, mas ela pode ser 40 e eu calço 36. Então ainda tem essa, achar meu número. É o modelo e o número. Então, às vezes, você não tá tão perdida assim. Às vezes você fala, não, eu já achei, eu preciso de bota de trekking. E aí você acha que qualquer bota de trekking serve. Mas não, você vai pra um lugar que vai chover, então precisa uma que seja impermeável. Você calça 36, precisa uma que seja seu número. Então, é basicamente isso. Você precisa encontrar um sapato próprio pro seu estilo de vida, que seja o seu número e que sirva as funções que você vai se propor a fazer. Só que se você não sabe... Imagina, cara, você faz uma mala. Você vai viajar, você faz sua mala. Você não pensa em tudo que você tem que levar. Imagina, tipo, você ir pra Patagônia e levar só sunga. Tipo, as pessoas, elas fazem escolhas, elas se relacionam, ou seja, elas escolhem um destino sem pensar o que vai pôr na bagagem. Ou sem pensar o que tá carregando. Então, assim, se você for pensar racionalmente, é o mínimo que você pode fazer por você é pensar no que você vai precisar ao longo da sua jornada. Entendeu? Pra que você não se encontre numa ratoeira que você vai precisar de suporte. Porque a vida é assim. A gente vai precisar, em vários momentos, de suporte. E tá lá, um sapato de salto fino. Não vai me ajudar em nada. Vou querer olhar e vou querer chorar pra aquilo. Entendeu? Então, é tipo, mais ou menos... relacionamentos é igual escolher sapato. Maravilhoso. É igual. Você falou que na nossa geração, talvez as mulheres ainda se sintam um pouco. Você acha que a pandemia teve um efeito positivo em relação a essa pressão? Porque... Olha, eu vou preservar a identidade das pessoas. Ah, não. Não, tem que preservar, porque senão depois eu vou sofrer as consequências. Marca o arroba. Não posso. Mas, se eu for observar pessoas que terminaram relacionamentos, cara, a dificuldade das mulheres de conseguir seguir pro próximo é, tipo, infinitamente maior do que a dos homens. A impressão que dá é que o homem termina, ele já tem, tipo, muito mais possibilidade de encontrar uma companheira, principalmente quando vai ficando mais velha. E a mulher, tipo, tem muito... Tipo assim, cara, imagina uma mulher de 50 anos solteira. De 60 anos solteira. Você acha que é fácil? Você acha que é, tipo, de boa arrumar um companheiro? Agora, pensa num cara de 50 anos, de 60 anos, de 40 anos. Que seja, sei lá, bem-sucedido,
que esteja com a saúde boa, sei lá, não esteja aí no Beco do Corvo. Tipo assim, que a saúde no mínimo seja boa, tipo, seja ok. Cara, me parece, assim, pelo meu entorno, que é muito mais fácil pro cara arrumar outra mulher, entendeu? E assim, eu não sei também, eu vejo poucas mulheres interessadas em seguir a vida sozinha. Pelo menos, também, de novo, no meu entorno. Não conheço todas as mulheres, nem todos os homens. Mas a impressão que eu tenho das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu atendo, é um desejo muito grande das mulheres de encontrar alguém, de ter uma parceria, de ter um companheiro. E o homem decidindo quando ele quer isso. Entendeu? Entendi. É mais ou menos essa percepção que eu tenho. Não que seja uma verdade absoluta, mas Acho enfim. que a minha pergunta era mais da nossa geração. Você acha que na nossa geração isso muda? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que na nossa geração. Cara, a mulher de 30, 31 anos que é solteira, que nunca casou, que nunca teve uma história, ela se sente um peixe fora do aquário, assim. Cara, tipo, nunca dei certo com ninguém até hoje, tipo. Inclusive porque essa era a pergunta que eu respondia, por exemplo. As pessoas falam, mas você não acha estranho você nunca ter dado certo com alguém? Eu falo assim. Tô começando a Perguntavam achar. Sim. Sério? Total. Ó, nunca vou esquecer, gente. Teve. Eu comecei a fazer jiu-jitsu, né, no final do ano passado. E aí, como o meu pai e o meu irmão fazem jiu-jitsu há muito tempo, e o meu irmão começou a fazer jiu-jitsu com, sei lá, 5 anos de idade, obviamente que eu ia no treino com ele quando eu era um toco de gente. E tem até hoje pessoas que treinavam com ele quando ele era baby, até hoje. Então, tipo, os caras estão tudo coroa. Coroa. E. Tô coroa. Estão tudo coroa e Os caras continuam vão te pegar no treinando. tatame no Depois eu próximo vou treino. apanhar. Os caras estão tudo coroa e estão lá no tatame. Aí, cara, um deles, que me conheceu super pequenininha, foi puxar papo comigo e me perguntou: E aí, Mila, e você? E aí, tal, como é que é? Casou, teve filho, não sei o quê? Eu virei e falei assim: não, tô ficando rica. Aí ele virou e falou assim: boa escolha, boa escolha. Porque é isso, as pessoas esperam que você, com 30 e poucos anos, já tenha tido uma bagagem amorosa, entendeu? De relacionamento. E ele me perguntou na maior naturalidade: você casou, tal? Eu falei: não, tô ficando rica. E aí, cara, ele deu muita risada, porque não era isso que ele esperava ouvir, sabe? Então as pessoas, elas esperam que minimamente você tenha uma bagagem já de relacionamento com uma certa idade. Então acho que pra nossa geração também, se você não tem essa bagagem, tá estranho. De alguma forma, entendeu? Tem uma expectativa, né? Ó, Você tava dando suas recomendações. assim, essa autoanálise, né? Que pode incluir, inclusive deve incluir, na minha opinião, terapia e esse envolvimento de pessoas que tenham uma visão mais ampla, exatamente igual você falou, pra você não ficar preso na sua própria história, no seu próprio drama. Construir a sua vida, ter os seus objetivos, saber do que você gosta, saber do que você não gosta, estabelecer os seus limites. Viver, se preocupar em viver sua história, seu caminho. E até teve uma coisa que eu postei que bastante gente se identificou. Cara, vive o seu caminho, faz a sua jornada, que em algum momento você encontra. E vai ser muito bom quando você encontrar, porque você vai estar no seu caminho. Porque muitas vezes a gente desvia o nosso caminho pra encontrar pessoas. E aí não faz sentido você continuar com essa pessoa, porque você não tá no seu caminho. Então, eu acho que a dica de ouro para a vida de solteiro e para as pessoas que se sentem, sei lá, perdidos nesse mundo ou que gostariam de ter uma troca, um relacionamento, é isso. Vive sua vida, constrói sua história e no caminho você encontra. Se quiser encontrar. Se quiser encontrar. Porque existem os solteiros de coração. Isso. Muito bom. É isso, Passou né, por mano? tudo, né? Muito bom. É isso. E a gente se vê na próxima, literalmente. Eu falava isso antes, né? Mas a gente se ouvia na próxima e agora a gente se vê na próxima. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse novo modelo. É um teste. A gente, assim como a gente começou da primeira vez gravando no sofá, né? Sim. Junto com a Lila, roncando. Sim. Agora a gente tá aqui. No próximo episódio eu vejo se eu trago ela pra dar boas-vindas pro Marcelo. Nem a pau. E a gente vai se aprimorando. Obrigada pelo tempo, pela paciência, pela escuta. Isso é muito importante nos dias de hoje. Muito obrigada.
Namastê.